Boa noite a todos que estão acompanhando. Nós vamos começar agora o Evangelho Online, que esse mês de novembro está muito especial, com a participação dos queridos amigos do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Neste mês de novembro nós vamos estudar o prefácio e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto que geralmente a gente não lê, não procura estudar, mas que também é importante esse olhar, E hoje nós vamos começar com o prefácio e a primeira parte da introdução, que trata do objetivo da obra, No dia 13, nós vamos, que é a próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos, com os amigos Maiara, e estarei de novo aqui com vocês. No dia 20, vamos falar das notícias históricas, segunda parte da introdução, com Paulo Elcanã e Cazuza. E, para terminar o mês de novembro, vamos falar de Sócrates e Platão, resumo da doutrina dos Espíritos e Evangelho, com João Alves e Erivelto Félix. Então não deixe de acompanhar nesse mês, vai ser bem especial, sobre, especificamente, o prefácio e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto tão importante e tão belo, como nós vamos ver hoje, E para iniciar esse Evangelho especial, vamos pedir para a Larissa fazer a prece inicial, para a gente ir se harmonizando. Você nesse momento se concentre aí. Estamos aqui reunidos juntos, com todos que estão acompanhando. Sintam-se convidados, também para sentir essas vibrações aqui nesse dia de hoje. Então, que possamos pensar em Jesus, em agradecer por mais um dia de vida, pela oportunidade de ter contato com a mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus desabroche nos nossos corações como flores, enfeitando a nossa vida de alegria, com o perfume da paz, da harmonia, do equilíbrio, que em cada ato, cada pensamento, cada palavra, a paz, a caridade, o perdão, o bem possa se fazer presentes. Que vibremos agora, que a gente pense positivamente nas pessoas que estão precisando do nosso apoio, da nossa energia. Que emitamos pensamentos de esperança, de luz, para que o sofrimento de todas as pessoas se torne menor. Obrigada pela chance de estudar o Evangelho e que a gente consiga entender a sua importância para a nossa vida. Obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciar. Hoje, para quem não me conhece, sou Ismael Maia e estou aqui acompanhado por João Alves e Larissa Lucena. Todos nós somos do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. É um estudo aqui da casa, que já existe em outras partes do país também. É uma proposta nova de um estudo mais aprofundado do Evangelho. Aqui ocorre todas as terças-feiras, de 7h30. E hoje, a convite do Departamento de Comunicação, estamos aqui para estudar o prefácio e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O interessante é que a gente geralmente não atenta para estudar essa parte, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, em geral, das obras, a gente pula muito a introdução, o prefácio. Se tem alguma coisa antes, a gente já vai direto para o primeiro capítulo, não é verdade? E hoje nós vamos iniciar lendo o prefácio, que é um texto belíssimo, um texto do Espírito de Verdade, que foi extraído e colocado como prefácio justamente por representar o pensamento que direcionou a obra Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos então iniciar a leitura com o primeiro slide justamente desse prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir para a Larissa ler para nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes,
vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nossa, então tá aí, né? Muito bonito. É quase uma poesia, né? Dita pelo Espírito de verdade. E o que a gente pode perceber aí num primeiro olhar, né? Algumas referências ao Evangelho. Esse que é o primeiro texto que a gente vê ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente pode extrair de lições aqui desse pequeno trecho? O que vocês acham? Eu acho que assim, no primeiro parágrafo, né, a gente já encontra algumas palavras que remetem a toda uma tradição espiritual que já vinha sendo construída por Jesus, né? A gente entende o Espiritismo a partir do que Allan Kardec nos traz, junto com as revelações dos Espíritos que trabalharam com ele, que a doutrina espírita é a terceira das grandes revelações, né? Precedida pelo próprio Jesus como segunda e pela revelação que Moisés trouxe para o povo hebreu. Então há uma conexão entre essas três revelações, né? Uma conexão espiritual, e é uma verdade que subjaz a todas essas comunicações. Sendo uma revelação divina, não pode ter mentiras nem contradições. Então é como se, para provar que era uma continuação, né, o Espiritismo seria a continuação dessas duas primeiras revelações, a gente encontra na obra de Kardec algumas palavras ou algumas expressões que remetem às outras revelações, né? Por exemplo, no primeiro parágrafo a gente vai encontrar quando ele fala do imenso exército, né, como estrelas cadentes. Então, para o povo hebreu, dentro do contexto judaico, havia essa ideia de que Deus era o Senhor dos exércitos, né? E a palavra pode significar também o Senhor das estrelas, e simbolizaria as potências espirituais que governam a nossa vida. Então é como se fosse uma senha, a gente encontrar aqui exército, encontrar estrelas, espíritos do Senhor, dizendo que essa mesma equipe espiritual que trabalha com Jesus desde o início da formação da Terra, também trouxe o Espiritismo, né? É realmente o caráter de continuidade mesmo, né? Trazer toda a identificação que o Espiritismo tem, né, com a mensagem de Jesus e de Moisés, né? Eu vejo também que é importante, ele diz que são chegados os tempos em que as coisas vão ser restabelecidas, ou seja, vão ser esclarecidas. E todos nós somos convidados para um concerto, em que todo mundo vai fazer parte, né, desse concerto. A gente vai pegar o nosso instrumento e vai procurar, né, tocar em harmonia com todo o conjunto. Então, os Espíritos do Senhor, eles nos chamam para que a gente vibre nessa sintonia, né, de harmonia, de equilíbrio, de paz, que a mensagem de Jesus nos traz. É verdade. E eu acho interessante ressaltar essa intervenção mesmo que, na verdade, os Espíritos sempre nos acompanharam, né? No entanto, chegou um momento em que a humanidade mereceu ou precisou mesmo de uma intervenção mais direta mesmo, que os Espíritos falassem, nos dissessem, nos orientassem, né? E é isso que essa mensagem, acho que nos traz, né? Essas vozes que descem do céu, né? Para nos trazer a orientação, para transformar aquilo que nós não entendíamos em algo mais compreensível agora, né? E acho que toda a introdução vai falar justamente sobre isso. Para a gente ir continuando, vamos entrar agora na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que complementa todas essas ideias que a gente já comentou, né? A introdução é dividida em 3 partes, né? O objetivo desta obra, né? A autoridade da doutrina espírita,
e Sócrates e Platão como antecessores, precursores, né? E hoje nós vamos falar sobre o objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fico assim, pasmem como que a gente não presta atenção para esse texto, que, como já diz, trata do objetivo, né? O que é que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer de orientação, qual é a proposta dele, né? Então vamos começar lendo alguns trechos, né? O texto é grande, nós fizemos alguns cortes e, como segundo slide, né, o objetivo desta obra. João, você pode ler para a gente? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então a gente já vê aí uma divisão que o Kardec colocou e o que ele procurou abordar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele não fez um estudo aleatório da Bíblia, né? Ele foi muito bem pensado, né? Como a gente viu, ele dividiu os Evangelhos em 5 partes, né, que podem ser divididas. E ele pegou o ensino moral. Por que vocês acham que ele pegou o ensino moral, como ele explica aí, né? Ele fala que essa parte do ensino moral, né, conservou-se constantemente inatacável, né? Então a gente pode realmente, nos atos comuns da vida de Jesus, né, duvidar: será que a concepção de Maria realmente foi uma concepção virginal, né? Será que ele nasceu em Nazaré ou nasceu em Belém? Como era a relação com José? Então, assim, uma série de coisas do Jesus histórico a gente pode entrar em disputas, e as religiões entraram em disputa sobre isso, né? Como Kardec muito bem colocou. A mesma coisa com os milagres, né? Muita gente ainda duvida que Jesus tenha feito aqueles feitos tão extraordinários que chamaram a atenção das pessoas, e que muitas vezes só com a chave do Espiritismo a gente vai compreender como ele conseguia fazer isso, né? Kardec vai dedicar, no caso, o livro da Gênese para explicar essa parte. Mas o ensino moral ninguém contesta, né? Qualquer denominação cristã, seja a católica, a reformada, a ortodoxa, ou nós do Espiritismo, reconhecemos esse ensino moral como sendo indubitável, né? Ninguém questiona perdão, ninguém questiona amor, ninguém questiona respeito ao próximo, né? Então essa parte Allan Kardec viu como sendo a essencial, e por isso que ele se dedica a ela pelo seu caráter de universalidade, né? Qualquer cristão de qualquer corrente admite o ensino moral de Jesus, e esse ensino muitas vezes, pelas parábolas, né, pelas formas alegóricas que Jesus usava, não era tão claro para as pessoas. Então o esforço de Kardec é tornar acessível a parte moral que, de certa forma, encontrava-se velada em determinadas passagens, né? É verdade. É muito importante a gente prestar atenção nesse ponto, né? Porque Kardec fugiu de qualquer polêmica, né? De modo mais simples dizendo, ele fugiu de qualquer polêmica que pudesse ser em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, pudesse ser, né, trazida à tona. E, meus amigos, queria dar um lembrete para vocês. Nós estamos ao vivo na Rede Amigo Espírita e no chat da FEB TV. Vocês podem fazer perguntas, comentários, né, interações sobre o tema de hoje. Interessante discutir sobre essa escolha de Kardec, né? O amor é unanimidade, né? Com
o ensino moral, né, o comportamental, como ele vai dizer, que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus é um código, uma regra de proceder, né? Essa seria a razão pela qual ele utilizou o ensino moral e não as questões polêmicas, né, que geravam várias. Se quer dizer alguma coisa, a gente já pode passar. Sim, e é o roteiro infalível para a felicidade, né? Quem não quer ser feliz? Né? Todo mundo quer ser feliz. Então, para ser feliz, é só seguir esse roteiro. A mensagem de Jesus é, acima de tudo, uma mensagem de amor, de caridade, de ação. Uma coisa que eu acho importante dizer é o que é o Evangelho, né? O Evangelho é a boa notícia, é a mensagem de Jesus. Os evangelistas, eles escreveram o Evangelho, por isso que é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Então aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque Allan Kardec, ele escreveu, né, tentando explicar essas passagens de fundo moral com base, né, na doutrina espírita, no que os espíritos nos esclarecem. É verdade. Até o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi chamado de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns acham estranho, né, até a FEB lançou uma versão, né, histórica dessa obra, né, com esse nome, mas a conotação no francês daquela época era totalmente diferente de hoje, né, que a gente tem imitação como um termo mais um termo mais negativo do que positivo. Naquela época era de comparação, né, de comentário. E nós temos aqui uma interação pela internet. Os nossos queridos estão comentando. Essa obra contém a moral cristã de uma forma prática, precisa e incontestável, permitindo-nos crescer em espiritualidade ao aplicá-la em todas as circunstâncias da vida. O Evangelho representa as máximas morais do Cristo, o exemplo a ser seguido, a prática diária ao qual devemos recorrer sempre que nos fuja a aplicação do amor em sua lição mais pura e sublime. Esse foi o comentário da Daniela Ramos. E veja só, ela falou em exemplo. Eu acho interessante porque a mensagem, como está no Evangelho, o ensino moral, como a gente viu, é uma unanimidade. Não, de fato, não era uma novidade, mas a novidade foi o exemplo de Jesus. Muitos outros já falaram sobre amor, sobre perdão, né? Sobre compreensão, conciliação, mas poucos tiveram, né, a grandeza do mestre, que foi a de exemplificar, né? Mas vamos seguindo, que hoje a gente tem muito a discutir, muita coisa interessante. No próximo slide vamos continuar o trecho com alguns comentários. Lembrando que agora nós podemos acompanhar o Evangelho Online pelo celular, né? Então o nosso querido Neto está aí no chat, vai mandar o link para vocês. O link vai ser colocado agora na tela para vocês copiarem. Tudo junto, né, como está sendo projetado agora. Você pode acompanhar também pelo celular, né, o que facilita muito, né, para quem já tem um celular com essa capacidade de entrar na internet. No próximo slide vamos continuar então a discutir sobre a introdução do Evangelho. Poucos, no entanto, conhecem a fundo, e menos ainda são os que compreendem eles sabem deduzir as consequências, né? Falando do Evangelho, né, de Jesus. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos leitores é ininteligível. Veja só, Kardec já teve essa opinião bem sensata de perceber isso, né? A forma alegórica, simbólica, né, e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Para obviar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Você vê que Kardec não era fundamentalista de forma alguma, né? Admitia, né, várias religiões. Em vez, porém,
de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras. Olha só, vamos fazer uns comentários aí desses 3 parágrafos, como é importante a gente ler esse texto do Kardec antes de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele dá uma orientação para a gente. Como o Evangelho, será que o Evangelho para nós é de fácil compreensão? O que é que vocês acham? Quando ele diz no final do primeiro parágrafo, né, a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces. Então, só remetendo ao que a gente viu no slide anterior, Kardec diz que a própria incredulidade se curva diante da moral de Jesus. Por mais que você não admita, né, que Deus não existe, que não tem imortalidade, que nós somos apenas um corpo material e que vamos acabar nossa existência quando morrermos, né, o ensino de perdão, de paz e conciliação é algo que ninguém pode negar que funciona. Né? Todo mundo sabe como faz bem para a saúde você perdoar, você conseguir digerir emocionalmente certas mágoas e tudo mais. Então, os incrédulos têm que se curvar a esse lado, digamos, psicológico do Evangelho. Né? Não tem como você negar que funciona mesmo as lições de Jesus. Só que o problema é que a gente faz isso muitas vezes, como ele diz no slide que Ismael acabou de ler, por um desencargo de consciência e por dever, né? Para quem já é mais religioso. Reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que é um bem, você está junto do Evangelho da religião, mas você não consegue ainda apreender o sentido e nem ver a aplicação direta nas situações mais práticas da vida. Né? Então, é como se não tivesse nenhum proveito, como Kardec diz textualmente. Né? Isto é, sem proveito. Você faz a prece, você lê as orações que a religião institui como sendo modelos, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, e sem aprender o sentido espiritual daquilo, realmente não vai ter um proveito para a sua própria espiritualidade. Então, a gente vê a importância de um texto como esse de Kardec explicando, para que a gente não fique só na superficialidade. Né? Eu não vou ler por desencargo de consciência, porque eu sei que ali está a grande lição moral da humanidade. Eu vou ler porque eu sei que nas questões mínimas da minha vida vai haver uma resposta, né? E eu vou me transformar. E aí, levantando-se o véu das alegorias, né? Daquilo que era colocado de forma mística, no sentido espiritual do termo, vai ter uma linguagem racional, né, do século, no caso, XIX, hoje ainda para a gente muito atual, nós que somos do Ocidente, que usamos muito a parte de lógica e de razão. Né? Então é interessante citar isso também, né, que na época de Jesus, o contexto do povo judeu era um contexto de pensamento muito diferente do nosso pensamento. Daí os textos serem escritos daquela forma. Né? Era uma cultura muito concreta, que usava muito das parábolas. E quando nós, educados numa mente greco-romana, lemos o texto, aquilo para nós parece ou de todo incompreensível ou sem nenhuma validade. E aí muitos desprezam o texto. Né? Mas quando você vê esse ensinamento traduzido numa linguagem racional, como Kardec traduz, porque era um pedagogo, aí a gente consegue compreender, de fato, a importância, né? Da luz ao texto. Da luz ao texto. É interessante que no Espiritismo, às vezes, a gente tinha essa dificuldade, né, de entender o Evangelho, muito porque a gente não lia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque está tudo lá desde 1864. Isso. Mas a gente lia o Evangelho e aquilo para a gente era uma coisa, né, ininteligível, como ele vai dizer assim. Linguagem muito simbólica. E como interpretar isso? De que forma? Para nós era algo muito distante. Isso. E Kardec ele vai apontar isso e vai trazer para alguma coisa mais próxima, não, Larissa? O que você acha, assim, para você mudou depois que começou a perceber essa característica do Evangelho, né? De ser de uma cultura diferente, o que você acha? Eu acho que quando a gente tenta levar para nossa vida, é que a gente vai entender. Quando a gente procura no dia a dia, nas coisas que acontecem, ver onde é que eu posso aplicar o Evangelho, é que ele vai se tornar mais claro. E quando a gente tem o contato, né, com a cultura, né, judaica, quando a gente procura entender, né, o que são os judeus, o que eram os fariseus, o que é sinagoga,
quando a gente entra na cultura judaica, então aquelas parábolas passam a fazer sentido e a gente começa a ver na nossa vida, né, o sentido das parábolas que Jesus nos trouxe. Então é como aquela frase, né, só se entende o que é o amor amando, né? Então a gente vai entender o perdão no Evangelho de Jesus na nossa vida prática, perdoando. Isso é importantíssimo, porque não é só decifrar o que as palavras vão dizer. A gente pode saber tudo de cultura hebraica, mas principalmente em relação ao ensino moral, se não houver um compromisso nosso de aplicar de fato, né, a reforma íntima e a proposta de Jesus, que é uma proposta de mudança pelo amor, né, e de prática, de exemplo, não vai adiantar de nada, né? Então é importantíssimo, aliado a um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ir trabalhando as nossas emoções, né? Que é o objetivo principal da doutrina. Temos alguns comentários aqui. O Fernando Souza nos diz o seguinte: é necessário sim, e além do estudo, a prática, né? Como a gente acabou de dizer. A aplicabilidade do Evangelho passa pela compreensão, né? Necessita-se do raciocínio e da razão sobre a fé. Então, aliar a fé e a razão, né? A fé raciocinada, não é a fé pela fé ou acreditar por acreditar cegamente, né? É a busca pelo raciocínio, pela verdade, pelo entendimento, né? E a partir disso ir internalizando. Essa é a proposta da doutrina e é a chave, como a gente vai ver, para decifrar o Evangelho, né? Um exemplo, tem uma amiga da gente que ela disse que na vida dela sempre encontrava uma dificuldade. E quando ela parou para pensar, para raciocinar, isso estava acontecendo porque ela não estava desenvolvendo uma virtude, que era a paciência. Então, quando a gente procura se conhecer, ver qual a parte do Evangelho que a gente está precisando trabalhar, então determinadas dificuldades elas vão sendo amenizadas, a gente vai começar a saber enfrentá-las melhor. Esse último comentário foi a Daniela Souza novamente, que está acompanhando conosco. Muito obrigado, Daniela. Vamos continuar, né, esse texto tão importante, né? No próximo slide eu queria que a Larissa continuasse lendo. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Nossa, muita informação, né, nesse slide. Ele começa dizendo: o essencial era o quê? Pôr ao alcance de todos, né? Antes o Evangelho era algo para poucos, né? Uma leitura para poucos. Há alguns tempos atrás, né, o Evangelho e as pregações eram só em latim, né? E houve um movimento espiritual para que essa mensagem, né, fosse colocada ao nosso alcance, né? A sua compreensão, a sua leitura. Então, primeiramente, como é que a gente lê? Como é que a gente entende?
E o Espiritismo veio trazer essa compreensão atual, né? Essa compreensão da nossa vivência. É muito comum, por exemplo, se a gente pegar um texto, mesmo em português, de muitos anos atrás, português lá do Dom Dinis, a gente, na época do descobrimento, tem até um filme que foi feito com a linguagem dessa época, e ele teve que ser legendado, né? E era em português. Mas é porque a linguagem muda com o tempo. Muda tanto a escrita como o significado de cada palavra, né? A linguagem é uma coisa dinâmica. Então precisa entender isso, né? Não é uma limitação que é exclusiva do Evangelho. É para qualquer texto, né? Isso abre a nossa mente. Então o Espiritismo veio trazer, né, uma linguagem mais científica e adaptada a um povo que é diferente do que foi há 2000 anos atrás, né? O que é que vocês acham desses parágrafos aí, né? No segundo parágrafo, né, Kardec diz que a chave completa para a gente entender o verdadeiro sentido do Evangelho está no Espiritismo, né? Então, muitas passagens que Jesus traz no ensinamento moral e espiritual só são compreendidas quando a gente considera, por exemplo, né, reencarnação e lei de causa e efeito. Então, se você não considerar que tem uma lei de reencarnação, uma lei de causa e efeito, você lê, não entende, acha até algo irracional, como o próprio Kardec coloca, porque realmente fere a nossa lógica, né? E quando se coloca a chave do Espiritismo a partir de certos princípios, né, como reencarnação, lei de causa e efeito, comunicação com os espíritos, né, pluralidade dos mundos habitados, né, imortalidade da alma, a alma também, que era um ponto que a Igreja não considerava tanto assim. Então, esses princípios espíritas, né, que são explicados de forma muito satisfatória na primeira obra, né, o Livro dos Espíritos. Até por isso que veio antes, né? Justamente para dar essa base. Isso. Eles trazem os princípios filosóficos antes, né? E aí Kardec, a partir desses princípios, lança no texto do Evangelho e consegue decifrar os mistérios que até então existiam, né? Daí é importante a gente entender a obra espírita como um todo, né? Não pegar vou estudar só o Evangelho e não vou considerar o que veio antes, como o Livro dos Médiuns e o próprio Livro dos Espíritos. Vai ser difícil compreender, né? Embora o próprio Kardec, durante o texto, ele coloque, pelo menos em síntese, a explicação desses princípios, mas você compreender de forma aprofundada ajuda muito mais no entendimento das passagens, né? Sobre esse último parágrafo aí do slide, antes de falar sobre ele, eu acho interessante trazer essa informação. Antes do Evangelho e Espiritismo vieram duas obras, como o João falou, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Primeiro o Livro dos Espíritos, pelo motivo que o João já comentou aí, né? Trazer toda a base, a doutrina dos espíritos, os ensinamentos sobre o plano espiritual e todas essas leis morais, né? E depois o Manual da Comunicação Espiritual, que é o Livro dos Médiuns. Até porque agora Kardec vai fazer o quê? Ele vai pegar várias orientações dos espíritos e eles é que vão comentar, junto com Kardec, o Evangelho de Jesus. E como é que eu sei qual comentário é melhor, de que forma fazer isso, né? Por isso que precisou vir antes o Livro dos Médiuns, para depois vir a grande obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nesse parágrafo ele vai antecipar algo que nós vamos falar semana que vem, que é justamente o método que ele utilizou para selecionar tantas mensagens que o Kardec recebia, né? O que você acha, Larissa, sobre esse método do Kardec? Brevemente, porque semana que vem a gente vai continuar a falar. Esse método mostra a confiabilidade da doutrina, né? Ele poderia ter escolhido mensagens restritas, né? Mas não. Então teve toda uma análise, né? Com base também no Livro dos Médiuns. E algo que é bom ressaltar é que a assistência da espiritualidade superior. Tem uma história no livro que é o Espiritismo, em que Allan Kardec está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa a ouvir muitas pancadas, né, no quarto dele. E ele vem a saber, né, que era o Espírito da Verdade tentando se comunicar com ele, tentando dizer para ele que atentasse para tal mensagem, né, que procurasse identificar algum erro. Então, vejam a assistência contínua, né, que Allan Kardec recebeu para também comentar a obra. É verdade, né? Tem várias histórias sobre que a gente não vai poder comentar hoje até pelo tempo, mas
que envolveram esse período aí de preparação do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser saber mais, veja a edição de julho desse ano da revista O Reformador. Tem 2 artigos que falam sobre esse período, algumas cartas inéditas aí que o Kardec trocava com a esposa dele, justamente nesse período, né? Muito interessante mesmo. Mais algum comentário sobre isso? O que ele falou da moral de Jesus ser universal, né? Interessante que as mensagens que ele anexa, que ele basicamente faz assim, ele em cada capítulo cita um trecho do Evangelho, né? Um trecho de Mateus, de Marcos, de João, depois ele faz um comentário pessoal e por fim ele anexa mensagens que são as instruções dos Espíritos. Então, se o caráter do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer uma interpretação universal, nada mais justo do que ele receber mensagens de vários países e várias culturas, né? Porque se ele receber só mensagens de médiuns ou espíritos franceses, haveria, querendo ou não, por mais que os espíritos pretendessem ter uma visão universal, um viés europeu. Todos nós carregamos isso, né? A nossa formação espiritual, a gente tem, cada um de nós, uma certa linhagem assim que predomina mais, e isso se traduz nos escritos ou na fala. Então, ele receber mensagens de várias partes do mundo, né, é mais uma corroboração da pretensão da interpretação universal do Evangelho. Então, alguém que seja da Ásia, né, vai encontrar uma mensagem do espírito asiático, ou alguém que seja da região do Oriente Médio de Israel vai encontrar como primeira mensagem do primeiro capítulo um espírito israelita, que dá essa mensagem. Allan Kardec coloca, né, mais uma relação com a ideia da trindade das revelações. Então, fica realmente patente a ideia de difundir essa mensagem para todo mundo e tendo a colaboração de espíritos de todas as partes do planeta, né? É verdade. Nós costumamos dizer que nós pensamos melhor quando nós estamos juntos, né? Isso. Se fosse aqui um evangelho só eu lendo isso, com certeza seria muito menos rico de informação, de discussão. Então Kardec foi sábio em trazer outros espíritos, né? Vários espíritos de várias cidades, de vários locais, às vezes falando a mesma mensagem, né? Alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando. O Edelson Augusto diz o seguinte: só nos falta a vontade e o firme propósito de estudá-lo para melhor compreendermos o porquê da vida. Pois é, tem até uma mensagem do São Vicente de Paulo que nos convida justamente a isso. Eu acho que ou é no Livro dos Espíritos, acredito que é no Livro dos Espíritos, em alguma parte, ele nos convoca já a estudar o Evangelho, né? Como poucas vezes a gente se debruça sobre esse texto, né? Que nos traz tanta informação. Gandhi já dizia, né, que considerava, né, principalmente o Sermão do Monte, um grande código moral, um grande código de orientação, né? E que se os cristãos seguissem só aquilo ali, seria uma beleza, né? A Daniela Ramos também nos traz outro comentário. A visão do túmulo, o ampliar desta visão com o Espiritismo, fez-nos ter uma noção mais aprofundada dos próprios ensinamentos de Jesus. Naquela época, o Cristo necessitava de uma forma mais alegórica para ser ouvido e compreendido. Olha só, né? Vocês querem comentar sobre isso? Interessante realmente que essa visão que já foi trazida por Jesus de uma forma mais simbólica, quando a gente vai ver o ensinamento do Espiritismo, a doutrina espírita, a gente vai vendo que tem tudo a ver, né? O ensinamento de Jesus sobre a existência de uma vida futura, né? A inexistência de penas eternas, né? Como Jesus nos fala muitas vezes da misericórdia de Jesus, ou do próprio Deus, do próprio Pai, né? Em várias parábolas, como a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Então, através dessas historinhas, né? O que vocês acham do comentário da Daniela? Achei muito legal, Daniela. Muito obrigado por estar participando. 3 comentários belíssimos dela que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esse conhecimento
que os Espíritos nos traz é algo muito antigo. Quando a gente lê o livro Há 2000 anos, né, escrito por Emmanuel, ele nos fala que os primeiros cristãos, aqueles que viveram nos primeiros séculos do cristianismo, eles viam a passagem, por exemplo, é preciso nascer de novo, e eles entendiam como reencarnação. Olha que interessante. Então, os espíritos vêm agora num movimento muito forte, né, a partir do século XVIII e XIX, atentar para esses ensinamentos, né, para que a gente consiga entender melhor a mensagem de Jesus. Verdade, né? Então, vamos partir para o último comentário aí, encerrando essa primeira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo desta obra. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Encerrando aí com chave de ouro esse capítulo, nessa primeira parte, né? O que vocês acharam interessante desse comentário final? É um convite, né, do Kardec para o nosso proceder, como ele fala, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Que a gente tenha essa atenção com os ensinamentos de Jesus, né? E eu achei muito interessante que ele diz assim, que os próprios Espíritos já ensinaram a todas as nações. Houveram Messias, houveram profetas, né, em todas as nações, né? Não foram só os profetas que a gente conhece, como os profetas hebreus. Existiram na Grécia Sócrates, como ele vai falar também nesse texto da introdução, né? Buda, Zoroastro, outras personalidades que, quando a gente vai procurar conhecer, a mensagem ela se assemelha muito, né? Então, enviados não existiram só naquele povo, naquele período. Os espíritos e a espiritualidade amiga, né, nos acompanha desde muito tempo atrás. É o interessante dessa passagem quando ele fala das relações estabelecidas, né, doravante permanentemente entre os homens e o mundo invisível. Então, o que era para muitos letra morta, a revelação veio, né, como o Ismael colocou, os emissários trouxeram a sabedoria espiritual, ou então registraram, mas a humanidade acaba desprezando isso que o mundo espiritual nos traz de forma gratuita, né, que é, na verdade, o que há de mais importante. Então, o contato mediúnico, né, os espíritos estando mais próximos da gente, nos força, no bom sentido, a gente colocar em prática, né? Nós somos compelidos a pô-la em prática a conselho dos guias espirituais. Então, mesmo depois de Kardec ter trazido toda a codificação, né, digamos, materializou nas páginas o ensino da terceira revelação. Quantas pessoas não leram e desprezaram? Muitas pessoas, nós muitas vezes, né, lemos as obras e temos a informação armazenada na memória, mas não nos esforçamos por praticar. Então é preciso que venham mais médiuns, que venham mais instrutores, né? Aqui em especial, por exemplo, na Federação Paraibana, nós temos Joana, que é a mentora, então estudar as obras dela com frequência, estudar as obras do Emmanuel, então é algo permanente. Se a gente perder esse contato com o mundo espiritual, pela nossa própria disciplina, é quase que 100% certo que a gente vai desprezar. Então, se a gente ficar sozinho com a letra, a gente acaba desprezando. Então, o contato, como disse o escritor Conan Doyle, na época de Kardec, a invasão organizada dos espíritos nos força a pôr em prática, né? O espírito, se eu não me engano, é Erasto, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que chegou a hora e eles vão nos lançar o látego para a gente, na força mesmo da lei, viver o Evangelho. Então não tem mais para onde correr, né? Não tem desculpa mais a ser dada, mas eu não entendia. É um texto que foi hebraico, primeiro escrito, depois escrito no Novo Testamento em grego. Então a gente tem umas desculpas intelectuais. Não tem mais desculpa hoje, né?
Os espíritos vêm, falam conosco e literalmente nos tocam, né? Até pelas materializações eles nos tocam, só falta pegar a nossa mão e nos empurrar, mas isso eles não podem fazer porque é o nosso livre-arbítrio. Então é incessante e permanente contato com a pátria espiritual, desde que o Espiritismo chegou. Comentários tem aí diversos, né? E de vez em quando a espiritualidade manda, né, um para nos relembrar. Chico, Edivaldo, agora o Haroldo. Então não vai parar nunca esse contato. Então podemos dizer que esse evangelho é um tesouro que é resultante do esforço, né, dos espíritos superiores que só querem o nosso bem e que nos chama, né, à prática do evangelho, ou seja, a prática da mensagem de amor que Jesus nos trouxe, né? Jesus que é o enviado de Deus. É verdade, a gente tem que dar muita atenção. Aqui, autores desse livro aqui, não é só Allan Kardec, é uma turminha muito especial, né? Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, Fenelon, São Vicente de Paulo, Fenelon, São Luís, entre outros, né? Diversos aí que não colocaram nome, mas que contribuíram, né? Tem o Emmanuel, né? Um Emmanuel, Joana, um espírito amigo, assinava assim. Então é algo que a gente tem que realmente nos debruçar, né? Para estudar e vivenciar. Não adianta tentar decifrar de uma maneira intelectual apenas, né? Até quando a gente faz o estudo do NEP, a gente procurou desde o início deixar isso muito claro. O objetivo não é ser um grupo de acadêmicos apenas, de pessoas que estão ali com o objetivo teológico de estudar e decifrar a letra. É, acima de tudo, interiorizar aquilo, buscar suas falhas, né? Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê grandes exemplos de Jesus que a gente ainda não consegue colocar em prática. E é preciso reconhecer e é preciso se dar a oportunidade de tentar, mais uma vez, levantar e se propor, né, a dar o primeiro passo. Hoje nós já estamos chegando ao final, infelizmente, né? Óbvio que a gente deixou de falar muita coisa. Esse texto tem um conteúdo imenso. Nós trouxemos inclusive trechos, né? Eu aconselho que vocês deem uma olhada em casa na íntegra do texto da introdução. Na próxima reunião nós vamos continuar, né, com a segunda parte. Então façam essa leitura, né, hoje, né, reflitam, né, que é um texto muito importante, que a gente não atenta para isso, né? Eu queria agora abrir para os nossos companheiros fazerem as considerações finais, darem alguma mensagem que queiram dar, inspirados pelos guias, talvez. Então, a minha oração é que a gente consiga, né, no nosso dia a dia, quando chega assim o final do dia, a gente se analisar, ver se a gente está praticando aquilo que a gente aprende, porque a nossa responsabilidade é grande. Os espíritos tiveram um esforço enorme, né, para nos pôr essa mensagem ao nosso esclarecimento e que a gente consiga praticá-la, né, e que a cada manhã a gente dirige o nosso pensamento a Deus, um pensamento de gratidão por essa oportunidade maravilhosa de redenção. A mensagem que eu trago é que a gente tenha coragem para desbravar as páginas, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que ainda não participam de um grupo de estudo, né, procurar na sua cidade, no seu centro. Não precisa ser um estudo como o NEP, mas um estudo do próprio livro do Evangelho, né, que vá se debater as questões. Como Ismael colocou, uma pessoa só com um ponto de vista, né, tem uma limitação muito grande do conhecimento. Quando você escuta várias vozes, né, as perspectivas se ampliam e a compreensão também se facilita. Então procure um grupo de estudo na sua cidade, no seu centro, que vale muito a pena a gente se engajar na reforma interior, que é o nosso maior propósito, né? Como Jesus ensinou a gente construir o reino de Deus no nosso coração e voltar para a pátria espiritual com um pouco mais de bagagem moral, né? Não só com os débitos que a gente vai acumulando durante as reencarnações. Então fica o convite para vocês procurarem, né, grupos de estudo e se engajarem nessa pesquisa de uma obra tão valiosa como o Evangelho segundo o Espiritismo.
Muito obrigado, meus amigos. Tenho aqui 2 comentários também agradecendo. Obrigado a toda a equipe por este trabalho que vem nos dar lucidez sobre o Espiritismo. Obrigado pela oportunidade bendita. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando e mandando essas vibrações que a gente sente aqui, né? E é muito gostoso falar sobre o Evangelho, falar sobre essa mensagem que nos aproxima tanto, né? Que é falar de sentimento, de emoção, de amor, que é a grande mensagem de Jesus, né? É o amor. E como a gente já comentou, o amor é unanimidade. É onde a gente se encontra independente de religião, de nação, de etnia, de qualquer opção. O amor é unanimidade. É o que nos une, né? Então, antes de nós fazermos a nossa prece inicial, nós vamos só reforçar 2 avisos, né? Nós vamos ter no dia 9 de novembro o ponto a ponto com o Asamor Cirne sobre a interiorização do movimento espírita na Paraíba, né? O Asamor que aqui, principalmente para quem é do movimento espírita paraibano, né, deve conhecer, é um grande desbravador, né, da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita no nosso estado. E vai ser um momento de registrar essas histórias que ele tem para nos contar. Vale a pena acompanhar, viu? E também eu não mostrei para vocês, mas queria mostrar aqui o cartaz do espetáculo A Rede Viva de Magdala. Nós vamos ter no dia 29 de novembro, né? Acompanhando também a outra peça Retalhos, do grupo Pirilampos, que vai ser dia 29 e 30. Vale a pena, é um grupo de Recife que vai trazer uma mensagem que tem tudo a ver com o Evangelho, né? A história de Maria Madalena, que é uma das histórias mais bonitas de transformação, né? Pela mensagem do Cristo. Então vale a pena vocês procurarem mais informações lá no site da Federação Espírita Paraibana, né? Para ingressos, e vocês procurarem, né, qual o local. O Teatro Edinaldo do Egito, às 8 horas. Ok? Tudo certo? Muito bom, gente. Agradecer novamente a presença dos amigos, a Neto, que está aqui, né, fazendo a transmissão e o contato com vocês aí na internet, e os espíritos amigos que estão aqui sempre nos inspirando e nos fortalecendo para que esse trabalho continue, né? Vamos pedir para João fazer a nossa prece final e nos concentrar agora para encerrar esse momento maravilhoso. Então, neste clima de vibração fraterna, de amizade, temos apenas que agradecer aos nossos amigos espirituais pelo dia que vivemos, pelos aprendizados, pelas provas, pelas dificuldades que fortalecem a nossa alma, e também pelas bênçãos, pelas alegrias, como esta que estamos vivendo agora, encontro de amigos para falar dessa obra tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos e pedimos a esses mesmos amigos espirituais que continuem junto a nós, nos inspirando, nos protegendo e nos levando a seguir o caminho que Jesus ensinou e, sobretudo, viveu quando esteve encarnado entre nós. Que recebamos sempre essas vibrações superiores e que não percamos de vista a nossa meta nesta encarnação, que é construir o reino de Deus dentro dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que fiquemos em sua paz. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, por terem acompanhado mais uma vez. Para vocês que estão acompanhando pelo YouTube, se inscrevam no nosso canal FEPB TV, né? Procurem-nos nas redes sociais, o Facebook da Federação Espírita Paraibana. Acessem o nosso site fepb.org.br e agradecemos a todos mais uma vez e nos encontramos próxima semana no mesmo horário aqui com vocês. Um abraço grande. Gente.